E aí pessoal, beleza? Seria muito fácil para mim, né? Só queria falar, se você não é inscrito, se inscreve, se você quer ver análises um pouco diferentes do Corinthians, falar um pouco de história. Seria muito fácil aqui para mim chegar e dar rage, né? Como a gente tinha falado nos vídeos anteriores, né? Chegar aqui gritando, xingando todo mundo, aparecendo em corte, em react, de repente virando meme. Era fácil, né? Eu sair gritando, ai que absurdo e tal. Mas não é do meu perfil, tanto que eu nem gravei o vídeo ontem. De tão cabeça inchada que eu tava, eu nem gravei o vídeo ontem. Porque além do que aconteceu com o Corinthians, eu não tive um dia bom, né? O trabalho foi, sabe, foi um dia horroroso. Então hoje eu dormi, acordei com mais calma, né? Tentar aqui lamber as feridas, né? Não faz. E fazer algumas análises necessárias e tristes, mas também projetar porque o ano não acabou, está longe de acabar, né? Vale ressaltar que ninguém esperava que o Corinthians estivesse jogando essa pré-Libertadores, ninguém, nem o mais otimista do corintiano. Aí ela fala, pô, mas o Corinthians, já que jogou, tem que. Então, cara, existem passos, existem etapas, mas a gente vai falar um pouco disso. Primeiro que eu não vou passar pano pra ninguém, tá? Eu já tô falando desde já. O Ramon Dias ontem, ele repetiu mais ou menos a porcaria que ele fez contra o Racing. Um time desorganizado, um time que tomou gol e se perdeu, foi igualzinho. Né? Só que contra o Racing a gente já conseguiu fazer um gol. Né? Ontem nem isso. O time do Corinthians ontem foi apático, espaçado, um time que não criou, um time que foi feito um buraco entre o meio campo e o ataque, como era na época do Luxemburgo, vocês lembram, né? Ele não tinha o Martínez ontem, né? Não sei qual problema que ele teve. E aí ele resolveu colocar 3 zagueiros. Só que tipo o André Ramalho, que talvez seria a melhor opção como líbero, que é um cara que sabe sair jogando a bola, ficou no banco. E aí colocou 3 zagueiros mais rebatedores, mais zagueiros mesmo. Então, obviamente, ele chamou o Barcelona para cima. E o Alex Santana, que não é um camisa 5, foi meio que sacrificado nessa posição. Então, por mais que o Alex Santana tenha jogado mal, não dá pra gente crucificar o cara que não jogou na sua posição. Ele nunca jogou nessa posição, não é essa a posição dele. E o Bidon a gente já falando há muito tempo que colocar o Bidon na linha de trás para marcar é um desperdício. Então o Ramon fez tudo errado. Tudo errado. Entendeu? E obviamente criou-se uma ilha onde Garro, Memphis e Yuri ficaram lá na frente esperando ali com a mãozinha levantada, esperando um barco, totalmente ilhados. Mesmo assim, no começo do jogo, o Garro tem uma grande bola que se ele rola, talvez o Corinthians faz 1-0. Lembrando o jogo contra o Racing. Vão crucificar o Garro por causa disso? Não, mas segunda vez, né, Garro? Ok. O Corinthians faz um primeiro tempo péssimo, né? Péssimo. Por um milagre do divino, até os acréscimos, quando o jogo estava 0-0. Né? Que o Barcelona pressionava, socava, só que o Barcelona não acertava o gol. Né? O Hugo também não precisou fazer nenhuma defesa no primeiro tempo. Mas o Barcelona ficava com a bola o tempo inteiro. O Corinthians pegava a bola e perdia. Aí, praticamente no último lance do primeiro tempo, o Choca dá uma de Moacir. Vocês lembram do Moacir? 2010. Faz um pênalti inútil, desnecessário. Não vou queimar o moleque, acho ele bom zagueiro, pode evoluir. O Felipe, o próprio Kaká citou no último vídeo dele,
fez uma cagada contra o Guarani do Paraguai e depois se tornou um baita zagueiro, foi campeão. Então não vamos queimar o Tchoca, mas ele tem que aprender, tipo, um lance desse, o cara tá indo pra linha de fundo, cara, não vai. Ele vai forçar o contato e jogar o pênalti. Entendeu? Ele colocou a bola na frente, esperou o contato, pênalti. Não tem o que falar. Não tem o que falar. Se a bola ainda está em disputa e o jogo que o cara é tocado, é pênalti. Né? Dessa vez o Hugo não fez o milagre. Né? Que aí também é esperar demais, né? Porque já tinha pego 2 pênaltis seguidos. Não é toda hora. O cara bateu muito bem, pelo contrário, né? O jogador do Barcelona bateu muito bem o pênalti. E aí a gente volta pro segundo tempo. E aí a gente volta, posso dizer, até com um placar aceitável. Você voltar 1-0 tendo feito o primeiro tempo que o Corinthians fez. Dava para mudar tudo no intervalo. Dava para mudar o esquema, dava para você, por exemplo, tirar um dos zagueiros e colocar o Carrilho. Dava para você botar o Rian ali para dar uma segurada na defesa. Dava para ter feito várias alterações. Ele volta com o André Ramalho e com o Carrilho. Mantém os 3 zagueiros. E o Corinthians tem um pequeno, leve sinal de melhora nos 5, 10 minutos do meu tempo, mas isso não se traduz em nada. Né? É aquela melhora. A famosa melhora de UTI, né? É uma melhora que tá longe. Tá? Eu não vou crucificar o Garro porque o Garro tem problemas físicos, tá? Ele tem problemas. Ele não tá 100%. Por isso ele ficou no banco ainda domingo. Então, o Garro não jogou mal de sacanagem, não jogou mal porque tiraram a camisa 10, como eu estava falando. Porque o Garro, acho que os 2 primeiros jogos que ele fez camisa 8, ele jogou muito bem, tá? O Garro realmente ele tá sentindo, ele tá com problema, o Corinthians não tem tempo para descansar e aí fica complicado. Memphis e Yuri a gente já pode falar outra coisa. Agora o Garro, o problema é físico e eu podia ter tocado aquela bola no começo. E o Corinthians, aí passou dos 10, 15 minutos, volta aí a não existir em campo e aí até pior do que o primeiro tempo. Porque aí as chances começam a se multiplicar pro Barcelona de forma exponencial. Aí sai o segundo gol numa cobrança de falta, em que, para nossa sorte, eu falei, será que a nossa sorte vai ser igual contra o Táchira lá? O jogador estava impedido. E o Corinthians consegue não reagir. Nesse momento, eu até falo, nesse momento, talvez segurar o 1-0 para decidir em Itaquera não fosse mau negócio. Né? Da forma que estava, terminasse 1-0 pro Corinthians daquele jeito, a gente via com tudo para reverter em Itaquera. Aí numa jogada infantil, cara. Os caras tabelaram dentro da nossa área, velho. Dentro da nossa área. O Michael ficou olhando, e aí um cruzamento e o André Ramalho. Acabou minha cota de defesa pro André Ramalho. Né? O cara que fez o gol ultrapassou ele e ele só faltou dar licença, ele só faltou fazer assim com a mão, passa. Você entendeu? Um zagueiro daquele tamanho, um zagueiro daquela categoria, o cara passou por ele assim e fez o gol e ele ficou só olhando. Coloca o corpo na frente, não deixa o cara cabecear. Princípio básico. Então, o Maicon deixa acontecer a jogada e a finalização, o André Ramalho, meu Deus do céu. Nossa Senhora. E aí a gente já viu, aí entra aquele famoso desespero de Libertadores, né? Sempre quando o Corinthians está em apuros na Libertadores, a coisa piora, né? Sempre. Aí o Corinthians vai tentar o seu golzinho, né? Que também acho que do jeito que o Corinthians estava jogando, era melhor também ter fechado a casinha de vez. Por 2-0 a gente já virou na Copa do Brasil e tentar um milagre. Mas não, a coisa certa é estar uma bola na trave do Marco. Não sei quando a fase é ruim. Quando o jogo é ruim, né?
E no outro contra-ataque, sem ninguém dentro da área. Sem ninguém. Conhecendo duas bolas ali com que o Barcelona ataca sem ninguém dentro da área do Corinthians. O Corinthians fez igual ao Brasil contra a Alemanha. O Corinthians deu o all-in com 2-0. Sendo que o 2-0 é reversível. E aí numa dessas bolas o Barcelona faz o terceiro. O Hugo sai, dá um soco, não consegue afastar suficientemente. Mas não dá pra falar que é a falha do Hugo, porque ele tira a bola de longe do gol e não tem ninguém ali pra fechar. Então o cara finaliza praticamente sozinho. E logo depois o Barcelona tem chance até de fazer o 4-0. Pra nossa sorte o cara não tocou. Entendeu? Então eu não lembro, eu tô tentando lembrar aqui no ano passado, naquela campanha, na parte terrível, não nos 10 últimos jogos, na parte terrível do campeonato, com esse ter feito um jogo tão ruim assim. Eu tô tentando lembrar. Acho que nem no ano passado, nem com o próprio Antônio Oliveira eu lembro de um jogo tão ruim do Corinthians. Não lembro mesmo. E agora o Corinthians vai focar provavelmente na Sul-Americana de novo. E vamos ver. Então vamos para alguns fatos, né? Que se apega aí a superstição, essas coisas. Sábado faz 20 anos exatos de um outro jogo em que o Corinthians também era treinado por um treinador argentino, o Corinthians também tinha estrelas no ataque, e o Corinthians também levou 3-0 num jogo para um time inferior, que foi o Cianorte. Vocês lembram, né? E essa foi a última vez que o Corinthians reverteu um 3-0. Depois foi 5-1 aqui. Então há 20 anos atrás. Se vocês querem se apegar a isso. Mas eu já falei, já estou conformado até com a eliminação. Se acontecer a classificação vai ser algo épico, vai ser algo assim histórico, né? Algo para emoldurar, vai ser um daqueles maiores jogos da história do Corinthians. E o Corinthians vai ter que quebrar um outro tabu, que aí o 3-0 é pior ainda, né? Pois nunca reverteu um 3-0. Acho que o Corinthians nunca reverteu um 2-0 na Libertadores. O Corinthians quase reverteu um 2-0 contra o Palmeiras, mas perdeu nos pênaltis. O Corinthians, desde 2000, desde aquele jogo contra o Rosário Central, há 25 anos atrás, todos os jogos que o Corinthians perdeu o primeiro jogo na Libertadores, o Corinthians foi eliminado. Em todos. Tá? Então, o Corinthians há 25 anos não reverte placar nenhum na Libertadores. Nenhum. O Corinthians perde o primeiro jogo, é eliminado no segundo. Então são dois tabus, um de 20 anos e um de 25. Chance muito pequena. Então vamos trabalhar com a realidade. A realidade do Corinthians é a Sul-Americana. Tá? A Libertadores passou a ser um sonho. Como chegou a ser um sonho no ano passado, quando a gente estava lá 7, 8 pontos da zona da Libertadores, hoje volta a ser um sonho. Vai ter que fazer uma partida perfeita, amassar o Barcelona. Talvez um pingo de esperança, de repente, o Corinthians joga como jogou aquele jogo contra o Atlético de Goiás em 22, que o Corinthians precisou reverter um 2-0 e o Corinthians amassou o Atlético, foi 4-1 o jogo. Né? O placar até que serviria para levar para os pênaltis desse jogo. Chegou a estar ganhando por 4-0. O Corinthians chega a estar ganhando por 4-0 o jogo quarta-feira que vem, aí é só fechar tudo e não tomar o gol de jeito nenhum. Né? Talvez é uma das pouquíssimas pontas de esperança que ainda resta, mas eu já sou realista e já estou pensando na Sul-Americana. Mas agora a gente tem que falar do depois, porque o mundo não acaba, né? Não termina, né? Não vai fechar a porta do clube quarta-feira caso seja eliminado. A coisa ainda tem um ano pesado, tem um ano com competições importantes, que é a própria Sul-Americana, que vai ser um torneio que a gente vai ter, que vai entrar como um dos favoritos. Tem a Copa do Brasil, o Corinthians nos últimos anos vem fazendo campanhas bacanas. E o Campeonato Brasileiro, que é um campeonato de regularidade, e o Corinthians vem demonstrando isso. O Corinthians está perdendo jogos esporádicos no Campeonato Brasileiro. Se o Corinthians perde um jogo, mas ganha 5, 6, aí você não tem mata-mata. E aí você briga na ponta. Então, essa campanha que o Corinthians tem no ano, se fosse num campeonato de pontos corridos, o Corinthians estava lá nas pontas. 2 derrotas, não estava nem aí.
Mata-mata não dá, né? Então não é fim do ano, não é caça às bruxas, né? Temos aí um jogo contra o Santos também, outro mata-mata, depois uma final, caso a gente passe do Santos, uma final contra um grande rival. E isso é fundamental para que o Corinthians volte ao prumo na temporada. É fundamental pensar que a temporada nenhuma de ninguém se resume a Libertadores. O Corinthians não pode simplesmente falar acabou o ano. Não existe isso. Não acabou o ano. Né? Vamos lembrar 2011. Em 2011 muita gente falou acabou o ano, perdeu o torneio, acabou o ano. E o Corinthians foi vice-paulista e ganhou o brasileiro. Talvez com o espaço do Tolima não tivesse sido campeão da Libertadores. E aí, tivesse sido eliminado numa outra fase, mais pra frente. Então não acabou o ano porcaria nenhuma, né? Nada de caça às bruxas, nada de... falar do Memphis. Cara, o Memphis jogou muito bem no domingo. O Memphis dá assistência e tal. Ontem realmente ele não conseguiu jogar. Ontem fez uma partida muito abaixo. Mas o Ronaldo fez partidas abaixo no Corinthians. O Tevez fez partidas abaixo no Corinthians. O Tevez contra o River Plate, quando a gente foi eliminado, não jogou nada no segundo jogo. O primeiro jogo ele jogou bem. Falaram de vários outros jogadores, né? O Corinthians não... nenhum jogador vai ser 100%, ainda mais com essa carga de jogos. Então, eu não acho que as críticas ao Memphis estão sendo nesse momento justas, porque ele está entregando. Domingo, por exemplo, ele fez uma baita partida. Então, bem ou mal, ele está entregando alguma coisa. No time venezuelano lá, ele pode não ter jogado o melhor futebol do mundo, mas ele deu uma assistência no primeiro jogo e uma assistência no segundo. Então, alguma coisa ele está entregando. Então, na hora que ele atingir o ápice no ano, aí ele vai melhorar bastante. O Yuri não tem como criticar ontem, porque praticamente não recebeu, não teve quase nenhuma chance de gol. Não tem o que falar, né? Praticamente não teve chance de gol. E o Garro, como eu falei, o Garro não tá 100%, né? O Garro tá com problema no joelho, que é o que persegue nossos meias, né? Lembra do Renato Augusto? Parece que é uma praga. E tá jogando sacrifício. Espero que a gente tenha aí 3 jogos e depois para a data FIFA. Nessa data FIFA ele consiga se tratar, recuperar melhor. E então, o torcedor corintiano, principalmente para o fiel, não acabou o ano, não acabou nada. Eu vi o torcedor falando, vou nem assistir o jogo contra o Santos. Você nem corintiano é, cara. Não acabou o ano, tá? A gente vai ter uma Sul-Americana para disputar, a gente vai ter a Copa do Brasil para disputar, a gente vai ter um brasileiro para disputar e a gente já tem um paulista para disputar. Então, tá longe de acabar o ano, tá? Longe. Agora sobre o Ramon, né? O Ramon foi bem nos jogos intermediários, mas o Ramon foi muito mal nos jogos que o Corinthians mais precisava. Contra o Racing, contra o Flamengo, ontem, e até contra os venezuelanos. Isso prova que talvez para ganhar títulos não seja ele o nome. O Ramon, para mim, ele está na história do Corinthians, fez algo improvável no ano passado. Não é ídolo, nada disso, mas é aquele treinador que fez um trabalho que todo mundo vai lembrar. Mas talvez seja o teto dele. Ele não consiga mais que isso. Então, talvez seja o momento de trocar. Talvez até antes do jogo de quarta-feira, para de repente dar um novo ânimo, alguma coisa assim. Talvez seja o momento, entendeu? Porque se classifica de forma épica na quarta-feira, sei lá, os jogadores suam sangue, classifica nos pênaltis, o Ramon não sai mais. E aí o meu medo é um tombo mais pra frente, aí inevitável. Então eu já não iria com o Ramon nem pro jogo contra o Santos. Já disse, os números dele são bons, tal,
mas o futebol ele não é 100% pontos corridos, né? O futebol não é o tênis. O tênis é mata-mata. O futebol não é Fórmula 1, que você ganha 5 corridas, aí uma você vai mal, no final da temporada você é campeão. O Corinthians precisa ter consistência em jogos decisivos, né? O jogo de ontem foi assustador. O jogo de ontem, eu diria que o jogo de ontem lembrou até um jogo de 2007, tá? O Corinthians não pode jogar do jeito que jogou ontem, como o Corinthians não pode jogar do jeito que jogou contra o Racing. E não pode jogar do jeito como jogou contra o Flamengo no Maracanã. Não pode. Teve aquela derrota pro São Paulo no começo do ano, aí você tem a desculpa, o Morumbi tava lotado, o Morumbi tava encharcado, o Garro não jogou, o primeiro tempo foi bom. Aí, esse caso, a gente até passa o pano, se ele tivesse ido bem nos outros. Contra o Palmeiras também não fez um bom jogo, mas trouxe um bom resultado. Dá pra passar um pano. Não era mata-mata, não era decisivo, não era nada. Agora, o que aconteceu contra o Racing, contra o Flamengo e ontem, não dá pra passar um pano. Aí é muito grave. Porque a gente pode novamente ter adversários fortes para enfrentar um mata-mata. E aí realmente o ano não vai render nada, a não ser que o Ramon faça o que ele fez no ano passado lá, ele faça no começo do campeonato desse ano e ganhe o título brasileiro. Mas eu não quero arriscar. Tá? Eu não quero arriscar. Tem uma música do Rio Negro Solimões, eu postei no meu Instagram, né? Sei que você quer voltar, quem sou eu pra recusar? O amor supera tudo, por isso vou perdoar. Tô falando do perdão ao Tite. Eu fiquei muito chateado com o Tite. Já disse até aqui nesse canal que por mim ele nunca mais treinaria o Corinthians. Mas eu não vejo talvez um outro nome, caso o Ramon caia. Né? É um cara identificado, é um cara que não precisaria praticamente de tempo nenhum para se adaptar. Ele chega e já sabe o que o torcedor do Corinthians gosta, já sabe o jeito que o Corinthians gosta de jogar. Seria uma adaptação quase instantânea, como foi o Mano Menezes em 2023. 24 realmente teve a mudança total do elenco e tal, mas o Mano Menezes chega em 23 e já conserta o time. Poucos jogos. Ele chega e acaba eliminado pelo Fortaleza na estreia dele, né? Não dá pra cobrar muita coisa. Depois no Brasileiro ele já conserta. Ele tira o Corinthians da zona de rebaixamento, de qualquer possibilidade de rebaixamento. Consegue algumas vitórias importantes. Então quando o cara ele conhece o Corinthians, ele não precisa de muito tempo para se adaptar. Então por isso talvez o Tite fosse o nome perfeito. Obviamente não acho que tem que ser tratado como ídolo, bajulado. Ele vai ter que reconquistar o Corinthians. Mas a gente não pode ser orgulhoso, né? A gente não tem assim um leque de opções. Esse não vamos no Tite, a gente não tem. O Corinthians precisa do Tite hoje, o Tite precisa muito do Corinthians para retomar a carreira dele. E ele é aquele cara que ele sabe como a torcida do Corinthians gosta do time jogar, ele vai chegar e vai colocar isso em 2 jogos. A adaptação do Tite no Corinthians é quase instantânea. Lembra em 2010 que o Corinthians estava de 7 jogos sem ganhar, ele chegou e ele se adaptou rapidamente. Rapidamente o Corinthians já tinha voltado ao prumo. Então o Corinthians precisa disso. Com todos os conflitos, com todo o engraçamento do Ramon, tá? O Ramon tem que sair pela porta dos fundos, não. O torcedor do Corinthians tem que pelo menos agradecer, dar um obrigado a ele. A gente não pode ser ingrato, né? Mas deu, porque a gente pode comprometer. Aí sim a gente comprometeu o restante do ano. Ser eliminado da Libertadores não acaba o ano. Não acaba o ano, porque a Libertadores você ganha quando você vai disputando várias vezes seguidas. O Palmeiras ganhar em 20, ele perdeu 16, 17, 18, 19. Então a gente tem que focar em classificar de novo para a Libertadores ano que vem. E se possível, obviamente, direto para a fase de grupo para não passar por esse inferno de novo. Então é mais ou menos isso que eu falo, nada de caça às bruxas. A lateral esquerda, o Hugo é horroroso, mas chegou um lateral esquerdo de verdade.
precisou de um lance para fazer mais do que os dois laterais do Corinthians juntos no ano inteiro. A zaga pode ser arrumada, né? O Gustavo Henrique ontem estava um pouco estabanado, mas domingo ele jogou bem. Ele é um zagueiro que dá para contar com ele. O André Ramalho eu não sei se está acontecendo, se está com algum problema pessoal, o que está acontecendo. O Tchoca, ele é bom jogador, fez uma bobagem ontem, mas é bom jogador. Vão queimar o moleque por causa disso. Se vier a oportunidade de trazer um outro zagueiro, que traga, mas dá para se virar com o material que tem, tá? Dá para se virar. Mateuzinho não fez um grande jogo ontem também, foi muito mal ontem, mas os outros jogos estavam até ok, aceitável. Entendeu? Se o Corinthians conseguir um outro lateral também, maravilha. Mas não é o Corinthians não vai ter uma temporada horrorosa porque só porque tem o Mateuzinho. Não acho. Acho que dá pro time encaixar direito e o Mateuzinho entrar ali no circuito. Do meio pra frente é muito bom, né? Do meio pra frente a gente tem muitas opções. Né? Hoje, Ranieri e Martinez não estavam disponíveis ontem, né? Quando eles estiverem, são duas opções ali para marcação defensiva interessantes. O Rian, que eu não sei porque não é testado, o Bahia, que eu não sei porque também não fica nem no banco. Então existe aí opções. Para segundo volante, o Alex Santana, aí sim nessa função ele rende um pouco mais. O Carrilho jogando por ali ajuda. O Bidon é um grande jogador, não fez um bom jogo ontem, concordo, mas é um bom jogador. Existem jogadores para essas posições, né? Então acho que ali o Corinthians está bem servido. Na frente, como por exemplo, ontem o Yuri e o Memphis estavam mal, entrou o Romero e o Thales Magno. O Romero é nosso talismã, nos salva vários jogos, sabe o que é jogar no Corinthians. E o Thales Magno, para mim, seria titular em praticamente todos os clubes do Brasil. O Palmeiras, se não tivesse contratado o Vitor Roque, por exemplo, o Thales Magno seria titular no Palmeiras. Tá? O Thales Magno seria titular em muitos times do Brasil. Né? O Flamengo sem o Pedro, enquanto o Pedro não volta, o Thales Magno seria titular no Flamengo. Então a gente tem ele como opção. Então não é... Pô, você tem um Thales Magno, você tem um Maicon, você tem um Romero, que é identificado com o clube, no banco. Se os volantes de marcação tivessem à disposição, a gente teria outros para entrar. Não é assim o cenário desesperador do elenco, tá? Então, o Corinthians vai ter que engolir, que faça um jogo digno, que vença o jogo na quarta-feira, para pelo menos se despedir com dignidade, mesmo que não consiga os 3 gols. E vão para frente, vão para cima, porque a temporada ainda é muito longa, tá? Ainda é muito longa. Obrigado por tudo que você fez, Ramon, tá? Eu não vou ser ingrato, não vou ser injusto, mas até para preservar o carinho que a torcida do Corinthians desenvolveu por você, o melhor é você sair agora pela porta da frente, entender que você não pode entregar mais do que você entregou, e você vai ser sempre lembrado pelo que você fez em 2024 para a torcida corintiana, para sempre. Melhor do que sair num desgaste, sair com a torcida com ódio, é muito melhor, né? Entendeu? Eu vou citar um outro exemplo. Teve agora essa polêmica da dancinha e tal, tudo, mas daí é bobagem, provocação. O Jair Ventura, ele chegou para apagar o incêndio, salvou o Corinthians do rebaixamento e quase ganhou a Copa do Brasil. E saiu pela porta da frente. O Corinthians viu que com o Jair Ventura não ia conseguir brigar por nada, trocou o Jair Ventura e trouxe o Carille de volta. Entendeu? Então, pelo trabalho no Corinthians, nenhum torcedor odeia o Jair Ventura. Alguns podem ter ficado com raiva por causa daquela dancinha lá, mas bobagem. Também é bobagem. Mas ele fez um trabalho honesto. Salvou do rebaixamento. Quase ganhou a Copa do Brasil. Mas não dava para fazer mais do que isso. Então a coisa resolveu trocar. Então é isso que eu penso.
No caso do Ramon, obviamente ele fez um pouco mais até do que o Jair Ventura, né? Ele pegou um time muito mais próximo do rebaixamento. Ele fez uma campanha maravilhosa, né? Até então no Paulista. Então, talvez seja o momento de infelizmente, de conversar com o Tite e falar: Tite, você vai ter que escalar a montanha tudo de novo, né? Você estava lá no pico do Everest, você despencou. Você vai chegar, você vai ter que reconquistar a torcida. É como aquele marido que fez bobagem com a esposa, que, sei lá, traiu a esposa, fez alguma coisa, e ele quer reconquistar ela de qualquer jeito. Então ele vai ter que ir degrauzinho por degrauzinho. Então, para Fiel voltar a te amar, Tite, você vai ter que suar. Que tem potencial para fazer isso, né? Porque você sabe como funciona o Corinthians, como acho que nenhum outro treinador sabe. Uma segunda opção, que eu também não acharia ruim, é o técnico do Racing, Gustavo Costas. Talvez o Corinthians oferecendo um salário melhor para ele, de repente pode ser interessante para ele trocar. Ele já eliminou o Corinthians numa pré-Libertadores, jogando quando ele estava no Guarani do Paraguai. Inclusive ele levou o próprio Guarani do Paraguai naquele ano para as oitavas, acho, da Libertadores, ou para as quartas. Ele tem alguns trabalhos interessantes e vem fazer um trabalho muito bom no Racing, muito bom. Mas aí seria uma aposta, né? É um cara que não conhece o Corinthians, teria aquele período de adaptação e tal. Então, os costas, de repente, o Tite seja um nome viável, tá? Então, diz aí o que você pensa. Infelizmente, mas o ano não acabou. Erga essa cabeça, como diria o Xande de Pilares, né? Erga essa cabeça, mete o pé e vai na fé. Vamos para a Sul-Americana com a cabeça erguida. Entraremos na Sul-Americana como um dos favoritos. Esperamos confirmar esse favoritismo. Tem a Copa do Brasil, tem o Brasileirão e ainda tem o Campeonato Paulista. Então vamos para cima. E se acontecer um milagre quarta-feira, aí é para entrar para a história. Aí é para aqueles jogos para moldurar. É para moldurar num. Não tem como. O Corinthians só avança na Libertadores se fizer um jogo histórico. Se fizer um jogo top 10 da história do clube. Aquele jogo que o torcedor vai lembrar pro resto da vida. Quem sabe? Ficaria muito feliz se isso acontecesse. Mas eu vou trabalhar mais com o pé no chão.